Pessoal, bom dia oficialmente. Vocês estão vendo a apresentação aí? Só confirmem para mim. Eu acho que ainda está carregando. Estamos vendo sim. Foi. Beleza. Bom dia oficialmente para vocês. Hoje nós vamos estudar a nossa lição 11 da nossa revista. A gente está quase finalizando já, né, os livros poéticos, e a lição de hoje é O Livro dos Enigmas, Eclesiastes. Vamos entender o que a gente está querendo dizer com esses enigmas aí, né? Mas aí, aquela velha introdução, para a gente se lembrar sempre, a gente pode dividir o Antigo Testamento, né, em 5 grupos de livros, que é o Pentateuco, são os livros escritos por Moisés, né, compilados por Moisés, os livros históricos, os profetas maiores e os profetas menores, e no meio disso tudo, os livros poéticos, né, a gente está estudando eles em sequência. Hoje a gente vai começar o estudo em Eclesiastes, que é um livro poético. E o nome alternativo, né, para os livros poéticos é livros de sabedoria, porque a sabedoria é um tema muito recorrente nos livros poéticos, né? E aí, então, a velha pergunta que eu quero agora, eu já cansei de falar, já tem até a fotinha aqui do tomate. Eu quero ouvir vocês falando, o que é sabedoria? Quem se É, lembra da analogia do tomate? então, eu não lembro muito da melodia do tomate, mas pelo que eu me lembro, sabedoria, não tenho certeza, mas sabedoria além de você ter o conhecimento, né? É você aplicar esse conhecimento da forma certa. Muito bem. Aí, então, a história do tomate é a seguinte: inteligência é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Eu acho que colocar o tomate na salada de fruta é uma decisão muito ruim. Não deve ficar muito saboroso. Mas, brincadeiras à parte, gente, eu acho que essa frase, né, ela ilustra bastante a diferença que existe entre sabedoria e inteligência, né? O mundo, ele prega a sabedoria, prega não, assim, as pessoas normalmente assimilam a sabedoria como um acúmulo de muita informação, instrução, conhecimento. Mas a visão bíblica da sabedoria é você pegar esse conhecimento e conseguir colocar em prática, né? Pegar o conhecimento bíblico e colocar ele em prática na sua vida. Beleza. E aí, como a gente chamou o livro de Eclesiastes como sendo o livro dos enigmas, eu trouxe aqui alguns enigmas para vocês. Quero ver vocês acertarem a resposta de todos eles. Então vamos lá. O primeiro: quantas maçãs você pode colocar numa cesta vazia? Quem é inteligente vai me responder aí. Ou quem é sábio. Quantas maçãs você consegue colocar numa cesta vazia? Ai, que pergunta difícil. Eu não sei. Eu tenho duas respostas. É muito fácil a resposta. Uma é assim: se a cesta tá vazia, você não. Ela tá vazia. Aí a outra. Então, nenhuma, porque ela tá vazia. A outra é assim: depende do tamanho da cesta. As duas respostas estão erradas, Carol. Ah, que péssimo. Pensa mais um pouquinho. Quantas maçãs você consegue colocar numa cesta vazia? A Luísa falou também, mas você continua enganada. Luísa, tem uma resposta para essa pergunta. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Ela tá pedindo ajuda pro Will, não pode não. Eu pedi, ele falou quantas couber. Não. Gente, você só pode colocar uma maçã numa cesta vazia, porque depois você coloca uma maçã, ela não tá mais vazia. Entendeu? Só dá para colocar uma maçã na cesta vazia. Ô, Jonatas, mas pensa comigo, se eu pegar Hum. 7 maçãs e colocar elas ao mesmo tempo, vai tá certo. Não, mas aí você vai ter que pegar a câmera lenta e ver a primeira maçã que entrar. O primeiro pedacinho da maçã. Pensando que você está colocando uma por uma, vai. Mas beleza, vamos pro próximo enigma. É só para poder deixar as pessoas chateadas com a resposta. É muito legal. Próximo enigma. Um livro está no chão de uma sala, mas é impossível você pular sobre ele. Por quê?
Alguém quer chutar alguma coisa? Por que que é impossível pular sobre esse livro? Ó, vou começar dando dica. Se o livro estiver no meio da sala, pensa uma sala vazia assim, você coloca um livro no meio, você consegue pular sobre ele? Beleza. Se ele estiver encostado na parede assim, você consegue pular sobre o livro? Consegue, tipo, pulando junto com a parede. Mas se ele estiver no canto da sala, no cantinho assim, você não consegue pular sobre ele. Porque senão você vai atravessar aqui, né? Olha aqui. Quanta sabedoria, o cara tem a sabedoria desbalanceada, quem escreveu esse enigma aí. A próxima. Jorge ficou 3 dias no hospital e precisou sair carregado, mesmo estando em perfeitas condições de saúde. Como isso é possível? Dia das Mães, hein, gente? Vocês têm que saber essa resposta aí. Tem a ver com mãe? Tem a ver com mãe? Ah, é porque ele era um bebê, então. Ele era um bebê. Ele nasceu, ficou no hospital, estava em perfeitas condições de saúde, mas não sabia andar, então precisou ser carregado. E agora, uma pergunta parecida com a primeira, que eu já estou meio que dando a resposta com isso. Quantos tijolos são necessários para completar um prédio de tijolos? Vocês já responderam uma pergunta parecida aí. Porque eu tô copiando do outro. Exatamente, você só precisa, para completar o prédio, você só precisa pôr o tijolo que está faltando, porque depois não vai faltar mais nenhum. Ah, tudo bem, gente. A gente viu os enigmas aqui meio meia boca, assim, né? Vocês podem não ter gostado tanto dele, mas agora eu quero que vocês respondam um enigma muito importante, que talvez é o principal enigma do livro. Qual o sentido da vida? Quem que é sábio o suficiente para poder responder esse enigma aí? Ó que o Will falou aqui. Fala aí, amor. Quem souber essa daí vai pro céu direto. Mas quem souber isso daí vai precisar direto mesmo. Concordo comigo. Bom, gente, basicamente, né, dando só uma contextualizada, o livro de Eclesiastes, ele é um livro que vai trazer muita reflexão para nossa mente. Ele vai fazer a gente refletir, né, sobre os acontecimentos da vida, sobre aquilo que parece ser injusto, sobre aquilo que parece ser fútil, sem sentido, essas coisas. E por vezes a gente vai se pegar pensando até mesmo que o livro é um pouco depressivo, assim, tudo mais, e a gente precisa entender melhor o contexto e o autor, né, quem escreveu o livro, para poder compreender qual que é a mensagem final. E aí também, né, um erro que muitas pessoas fazem é não ler o livro de Eclesiastes por inteiro. Eles pegam só um trecho e falam que, tipo, parece que isso aqui está falando que então a vida não tem sentido nenhum, é tudo vaidade, já dando alguns spoilers, nada faz sentido, tudo é à toa. Mas as pessoas deixam de ler a conclusão do livro, né? Nos últimos capítulos, assim, no finalzinho do livro mesmo. A conclusão a que o autor do livro chega. Mas então, sem dar mais spoiler de nada, vamos seguir adiante. Vamos ler Eclesiastes 1, de 1 a 11, para a gente ter uma noção do teor desse livro, né? O que, que ele está querendo dizer mais ou menos. Carol, você pode ler para a gente? Posso. Eclesiastes 1, de 1 a 11. Isso. Essas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas soprando em círculos.
Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isto é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado. As gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. É só até alguns. Valeu, Carol. Vocês conseguem entender o que eu quis dizer com o fato do livro ser meio deprimente, assim? Digam aí, coisas que vocês repararam nesse trecho que a gente leu que dão mais ou menos essa sensação. Sei lá, tipo, ele fala que as gerações passam na Terra, tá ligado? Várias gerações vão passando e a Terra não muda. Uhum. Tá. Tudo é sempre a mesma coisa, uma monotonia, um tédio constante, e parece que não tem nada de novo. O mundo tá sempre na mesma, assim. Nada animador. Quem mais reparou alguma coisa interessante? Ele fala também, né? Nós não nos lembramos do que a geração passada fez e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Tipo, é bem. Bem sem esperança. Bem sem esperança. Alguém mais? Beleza, então vamos tentar interpretar o que está acontecendo e tentar conhecer um pouco melhor a história desse livro. Se vocês repararam, né, a gente leu algumas vezes aí a palavra vaidade. Na verdade, aqui especificamente nesse primeiro trecho, né, não aparece, pelo menos não na versão que a Carol leu, mas na revista atualizada, o versículo 2 fala, tudo é vaidade. Na versão NVT ele fala, nada faz sentido, nada faz o menor sentido, né? Vaidade de vaidades. Então, vamos entender qual o sentido dessa palavra. A palavra em hebraico é rebel, não sei. O Will que vai poder me dizer se eu estou errado aí depois. Mas é uma palavra que pode ser interpretada como vapor. Então, assim, é algo muito passageiro, algo que você compensa de quando tá bem frio, assim, no inverno de São Carlos, e você sai na rua e você fala, você vê o vaporzinho formando na frente do seu rosto, assim. Então, é isso que essa palavra quer dizer, vaidade. Normalmente, quando você ouve vaidade, você pensa no quê? Você pensa, sei lá, numa modelo, na pessoa muito arrumada, na pessoa que só tem coisas de dinheiro para poder gastar. Então, a noção de vaidade normalmente está relacionada a isso. Mas o sentido que o texto traz para a palavra que foi traduzida, né, como vaidade para nós, é de uma coisa que é passageira, algo que não dura muito. E se você for parar para pensar, né, a vida humana ela não dura muito, ela é como um sopro. A gente vê isso não só em Eclesiastes, né, mas na Bíblia inteira a gente vê isso. E, se eu não me engano, eu vou tentar, acho que está aqui na revista. Ou não. Mas eu li uma informação que no Antigo Testamento a palavra vapor aparece 78 vezes. Aqui, ó, achei também a Bíblia. Ela acontece 78 vezes, mas só em 3 vezes que ela é usada no Antigo Testamento, ela realmente quer dizer vapor, tipo assim, o vapor de água. Em todas as outras vezes, ela está relacionada a essa sensação, né, de ser algo passageiro, de ser algo não duradouro, e mais especificamente para poder falar sobre a vida humana. Então, essa aí já é a primeira coisa importante, né, para a gente poder ter em mente, quando a gente for estudar o livro de Eclesiastes. O vapor ou a vaidade, né, toda vez que você lê vaidade, tudo é vaidade, nada faz sentido, pensa nessa noção, né, de aquilo que é algo passageiro, daquilo que tipo, acontece, mas depois de pouquíssimo tempo vai embora.
Então, quem é o autor desse livro e como a gente pode estudar essa obra? O autor não se identifica pelo nome, mas a gente assume que quem escreveu esse livro foi Salomão. Se a gente ler o versículo 1, né, a Carol leu aí para a gente. Essas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Então, ele é filho de Davi. No versículo 12, a gente vai dizer: eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Então, como no versículo 1 também fala, né, filho de Davi e foi rei de Israel. Filho, normalmente, no Antigo Testamento, ele podia ser usado não só para, tipo, filho mesmo, mas para descendência, né? Jesus é chamado de filho de Davi. Na cultura hebraica, isso era comum. Então, poderia significar, né, que não era necessariamente um dos filhos de Davi, mas um descendente, né, que veio muito depois. Só que o versículo 16 do capítulo 1 dá uma noção para a gente de que realmente se tratava de Salomão. Se você abrir na sua Bíblia aí, versículo 16 e for ler, vai estar escrito assim: disse a mim mesmo, sou mais sábio que todos os reis que governam em Jerusalém antes de mim. Governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então, né, a gente conhece pela história de Salomão que ele foi o rei, o menino, né, quando ele era criança, ele pediu sabedoria a Deus. Deus concedeu sabedoria a ele e falou que ele seria o rei mais sábio, o rei mais rico e mais influente de Israel. Então, né, juntando todas essas informações, a gente chega à conclusão de que quem escreveu esse livro foi Salomão. Em hebraico, né, o que a gente vê aqui na tradução NVT como o mestre, ou em outras traduções como o pregador, e que em grego se chama Eclesiastes, né, que é essa palavra aqui, e que dá o nome ao livro, em hebraico é Koheles, alguma coisa assim. Então, é essa palavra, né, que dá nome ao livro, o pregador. E era alguém que estava pregando, que estava ensinando alguma coisa. E o que seria essa coisa? Ensinando sobre a vida, né, sobre os acontecimentos da vida. Se a gente fosse lembrar de Salomão também, um pouquinho da história dele, só para poder contextualizar, na verdade, antes de falar, eu quero que vocês me digam, então, que aí depois a gente junta os pedaços do quebra-cabeça e consegue explicar melhor quem é Salomão. O que vocês se lembram da história de Salomão? Eu falei que ele era filho de Davi, que foi rei de Israel, mas tem mais coisa aí. Ninguém lembra de nada? Acho que um episódio da vida de Salomão ficou bem marcado. Quando as mães vêm, né, com os filhos e tem aquela confusão de quem é o bebê, porque aí as duas mães estavam dormindo com seus filhos e aí uma das mães deita sobre o menino e ele morre. E aí a outra mãe fala que o que morreu não era o dela, era o da outra. Aí elas vão até Salomão para pedir para ele julgar quem que estava certo e quem que estava errado. Aí ele fala: então vamos fazer assim, pega uma espada, vamos cortar a criança no meio, a gente dá metade para cada. E aí a mãe verdadeira fala: não, então eu prefiro que entregue para ela, né, para outra mãe. Aí ele fala: então essa é a mãe verdadeira, né, porque a mãe não ia deixar matar o filho. Eu acho que essa passagem é bem... Acho que todo mundo lembra, assim, de Salomão. Uhum. Muito bom. Alguém mais lembra de alguma coisa da história de Salomão? Sobre um pouquinho mais do final da vida dele? Bom, se vocês tiverem curiosidade depois, né, podem ler o livro de Reis, acho que vai falar bastante sobre a história de Salomão. E, basicamente, dando um breve resumo, Salomão ele foi um rei muito sábio, sim, Deus concedeu sabedoria a ele, Deus concedeu muitas riquezas, só que, ao mesmo tempo, ele se deixou ser influenciado pelo poder que ele tinha em mãos.
Ele acabou, né, se casando com muitas mulheres, fazendo alianças com vários reinos em redor. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, o que não acho que foi uma decisão muito sábia dele nesse sentido, né? Mas quem sou eu para dizer que ele estava não sendo sábio? Só que, assim, essas mulheres, né, que ele teve, que não serviam a Deus, acabaram influenciando ele, né, a adorar ídolos, e essa decisão dele, né, de adorar ídolos e de não proibir isso, na verdade, não ser fiel a Deus nesse sentido, acabou trazendo consequências terríveis, né, para ele. E o reino depois dele foi dividido, né? Ele foi o último rei de Israel, do reino de Israel unificado. Depois se dividiu no reino do norte e reino do sul, né? O reino de Israel e o reino de Judá. Então, Salomão acabou sendo influenciado pelas pessoas, né, a adorar a Deus. Ele se afastou, a adorar outros deuses, os deuses dos povos de Canaã, e ele se afastou um pouquinho de Deus, de verdade. Então, a gente, lendo o livro de Eclesiastes, é importante a gente ter essa noção também, né, que ele acabou tendo que para algumas pessoas o livro de Eclesiastes pode ser um livro um pouquinho amargo, assim, sabe? Tipo, como se fosse um velho resmungando no final da vida sobre as coisas que se passaram, que nada faz sentido, que tudo é perda de tempo. Não caia nesse engano, como eu falei, né? O final do livro, que a gente vai estudar mais adiante, ele traz um final muito diferente, uma conclusão muito positiva sobre tudo isso, mas à primeira vista pode parecer um livro um pouco amargo, né? Então, na verdade, ele não é um livro de lamento e de falar, nada faz sentido, tudo, não, nada presta para nada. Não, ele é um livro de meditação, né? Ele é um livro que, considerando tudo que Salomão sabia, considerando tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, ele então passa a meditar nas coisas que ele viveu e dá os conselhos, né, para as outras pessoas. E é por isso que ele se chama de o pregador. Eu coloquei um martelo e um prego aqui só para poder fazer uma piada. Mas ele queria ensinar as pessoas, né, tanto que na NVT traduz como o mestre, ele queria ser mestre e ensinar as pessoas a meditar no sentido da vida e perceber qual que é o verdadeiro sentido da vida. Mas então vamos lá. Como que a gente pode interpretar o livro de Eclesiastes? Qual que é a chave interpretativa, né, como eu chamei aqui? A gente vai ler alguns versículos aqui para poder perceber algumas palavras que são frequentes e qual que é a visão que Salomão tem de Deus nesse livro. Carol, já que você leu o capítulo 1 até o versículo 11, você pode ler o versículo 14 também para a gente? Posso. 14, cadê? Observei tudo o que acontece debaixo do sol, e de fato nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Na verdade, a gente vê que nesse versículo já aparecem todas as palavras frequentes no livro, né? Mas a gente vê a vaidade, o vento e o sol. Júlio, você pode ler para a gente o capítulo 2, versículo 11? Opa, beleza, peraí. E só enquanto você está abrindo, Luiz, você pode abrir o versículo 17 também, depois? Por favor. Capítulo 2, versículo 11. Isso, É para eu abrir onde? 2:17. Luísa. Ok. Pode ler, Júlio. Não, ok. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Exatamente. Tem Eclesiastes, Luísa. Na NVT ele fala, aparece de novo, né, as três expressões recorrentes no livro. Ele fala que nada faz sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então a gente vê a vaidade, né, o nada faz sentido, correr atrás do vento e nada novo debaixo do sol. Já já a gente vai entender melhor, eu vou explicar melhor, mas só para vocês irem percebendo isso, só nesses versículos que a gente está lendo, que são um pequeno punhado de vários versículos do livro. Você pode ler para a gente, Lu?
Posso sim. Por isso, a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido uma ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. Uhum. Esse tudo tinha sido uma ilusão, seria o que fala, né, em outras versões, aquilo que é vaidade. Então, de novo, a gente está vendo aqui, né, várias versões, eu achei isso bem legal, na verdade, várias pessoas com várias versões diferentes, a gente pode perceber que, de uma forma geral, o sentido do texto traz realmente isso, que parece que nada está fazendo sentido, né, tudo é à toa, as coisas não parece que ocorrem ao acaso e tudo mais. Aí você pode achar até estranho, né, que um cara da Bíblia está falando que tudo aconteceu ao acaso e você tem a sensação de que não é Deus que está conduzindo tudo isso. Mas calma lá. Como que a gente pode interpretar o livro? Tudo é vaidade, como eu falei, né, tem a ver com aquele vapor, aquela coisa que é passageira. Então, dá a sensação para a gente que a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira, né? Se uma frase que eu achei interessante, que eu estava procurando aqui na revista Achei. Ele fala que a palavra vapor, né, que é traduzida como vaidade ou como nada faz sentido e tudo mais, ela expressa o absurdo e a futilidade da vida em um mundo caído. Quando nós empregamos a palavra vaidade, nós queremos dizer que nossa vida é curta e marcada de uma futilidade vazia. E é o que o pregador, né, que o Eclesiastes, está dizendo em todo o seu livro. Então, essa sensação, a vida humana num mundo vazio, num mundo perdido, né, em pecado, não faz sentido. E é claro, quando você para analisar, né, e olha para como o mundo tem vivido hoje, como a sociedade tem falado que a gente tem que viver, a gente vê que o mundo está cheio de pecado e que as pessoas estão completamente perdidas. A vida delas é vazia, a vida delas é sem sentido, não tem propósito algum. Na verdade, né, existe uma corrente filosófica só para isso, que a gente vai até estudar depois, né, com mais detalhes nas aulas aí para frente na nossa CBD. Mas é a corrente filosófica do niilismo, que tudo é por acaso, a nossa vida não tem propósito nenhum, tudo foi criado para poder, foi criado não, né? Mas tudo existe e vai acabar, não existe vida após a morte, não existe propósito na existência, tudo existe à toa, nem era necessário existir. Então, para que eu vou viver? Para que eu sou necessário nesse mundo? Percebam que é uma linha de pensamento muito triste, na verdade, né? Parece que a sociedade enxerga a vida dessa forma e parece que realmente nada faz sentido. E aí, né, as outras duas expressões que são muito recorrentes no livro complementam essa ideia também. Correr atrás do vento. Ou você consegue correr, tipo, eu pensei agora, lembrei do Bob Esponja e do Patrick, caçando água viva. Só que pensa que você está tentando pegar o vento com uma rede que é furada. Você vai conseguir? Não. Você pode correr o quanto você quiser para poder tentar capturar o vento, né? Tentar estocar o vento. Mas você não vai conseguir. Correr atrás do vento, você não consegue chegar antes dele, você não consegue pegar ele, você não consegue fazer nada. Então, isso é uma tarefa que é sem sentido. Não sei se vocês conhecem o mito de Sísifo, é um personagem aí da mitologia grega, que, enfim, né, dadas as devidas proporções, ele foi condenado a carregar uma pedra redonda, ele tinha que essa pedra ficava na parte de baixo de um morro, aí ele rolava ela até o topo do morro e soltava ela lá, e quando ele soltava, essa pedra rolava de volta para o pé do morro, e ele tinha que fazer esse trabalho, né, eternamente. Então, percebam que nessa visão também, né, ele estava fazendo algo que era sem sentido, sem propósito algum. E às vezes, não sei se vocês podem ter se deparado com isso, mas você pode ter já feito essa pergunta, né? Para que eu sirvo? Qual que é o propósito da minha existência? Será que eu sirvo para alguma coisa? A resposta que eu vou dar antes para você não ficar preocupado é sim, você tem um propósito, fique tranquilo com isso. Mas o livro, então, de Eclesiastes, ele vem questionar, né, essa visão do mundo
e apresentar qual que é a visão de Deus a respeito do nosso significado, da nossa essência, do nosso propósito nessa terra, que parece ser tão fútil assim, né? Uma vida fútil sem Deus. Mas para a gente ter certeza, então, de que o autor de Eclesiastes ele não está falando isso de uma forma deprimente, a gente percebe que ele não se esqueceu de Deus. Ele menciona Deus e menciona alguns aspectos muito importantes sobre ele. Carolzinha, você pode ler para a gente Eclesiastes 3, 11 e 14? Carol, você está me ouvindo? Bom, Vinícius, você está com sua Bíblia aí? Tô sim. Beleza, você pode ler para a gente então? Eclesiastes 3, 11 e 14. Vou ler aqui. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Muito bom. Então a gente percebe, né, que ele não se esqueceu que Deus fez todas as coisas. Deus é um Deus criador, ele fez tudo apropriado para o seu devido tempo, né? Como a Carol falou, o capítulo 3 de Eclesiastes é um capítulo sensacional. Ele é um capítulo que conforta a gente, né, em diversos momentos da nossa vida, porque ele fala, no primeiro versículo, há um momento certo para tudo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, existe tempo para as coisas boas e existe tempo para as coisas ruins acontecerem também. E nisso a gente vai entender que Deus faz todas as coisas, é Ele quem cria tudo. Então, isso acaba trazendo um conforto para a gente, né? Principalmente quando a gente passa por momentos de dificuldade. O mesmo Deus que faz as dificuldades é quem traz as coisas boas para a gente poder passar e experimentar também. Mas então, né, a gente percebe que não, quando Salomão fala que nada faz sentido, que tudo é muito breve, é passageiro, ele não se esquece de que Deus criou todas as coisas e que todas as coisas têm um propósito. Deus criou todas as coisas para um determinado fim. Ele deixa isso muito claro. Então, não caia no engano, né, de achar que Salomão estava aí cometendo um erro teológico ou que a Bíblia se contradiz. Tem o versículo 17 também. Carol, você pode ler para a gente? 3:17? Posso. Disse a mim mesmo: no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos, por tudo que fizeram. Isso aí. Então, se por algum acaso você fica desanimado, né, quando você olha para o mundo e percebe que as pessoas más estão tendo sucesso e não sofrem nenhuma punição por conta das maldades que elas fazem, sei lá, vou dar um exemplo muito claro aqui. Vocês viram a chacina que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? O massacre que ocorreu na comunidade de Jacarezinho. Aquilo, por si só, já é um exemplo de que a maldade humana está ali presente, né? A gente vê o tanto de sangue que foi derramado. Então, aí você pode ficar desanimado, tipo, ninguém recebe justiça nesse país, todos os políticos corruptos ficam impunes. E aí, então, você fica desanimado, aí você passa a pensar, não, que Deus não faz a justiça, então Deus nem deve existir. Essas coisas podem entrar na sua mente, mas não pense isso. Salomão, o mesmo Salomão que estava aqui lamentando, né, e dizendo que as coisas parecem, né, não ter sentido, ele fala, não, Deus de fato ele é um juiz, ele vai punir os perversos. Então, a gente percebe que quando ele fala nada faz sentido, ele não está questionando a autoridade de Deus, não está falando que Deus faz as coisas sem sentido. Estão percebendo onde eu quero chegar com isso?
ainda tem mais um ponto, né? A gente percebe Deus como sendo o Redentor. E eu vou ler aqui o capítulo 2, versículos 24 a 26. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, o pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e a entrega àqueles que lhe agradam. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Basicamente, o que ele está querendo dizer aqui é que Deus não deixa, né, que aqueles que são seus e que são obedientes a Ele passem por necessidade. Deus quer que a gente se alegre e se por algum motivo, né, o injusto parece ter mais sucesso do que o justo, Deus age com a sua mão para poder agir como redentor, para poder trazer, né, a paz e para poder trazer o sustento para quem é justo. Então, Deus age nesse sentido, e se a gente for pensar, né, além, lembrando de Jesus e do papel dele como redentor, ele traz a salvação para aqueles que são seus. Então, a gente pode descansar nesse aspecto, né, descansar nessa provisão de Deus. Então, dito tudo isso, qual que é a conclusão que a gente entende e a linha de pensamento que a gente tem que levar em mente para poder interpretar e entender aquilo que está escrito em Eclesiastes? A gente tem que perceber que a vida é breve e passageira, né, como o vapor. Então, toda vez que ele falar tudo é vaidade, nada faz sentido, e é como correr atrás do vento, não há nada novo debaixo do sol, tudo isso indica que a vida é breve e passageira. E, além disso, todo esforço humano, e aí eu destaco bastante, né, humano, para alcançar uma vida tranquila não tem muito valor. Porque Deus, ele é soberano. E, na verdade, né, a gente não consegue fazer nada de bom com os nossos esforços humanos. Nosso coração pecaminoso não é bom por natureza. Tem gente que vai dizer, né, que o homem nasce bom, a sociedade que corrompe. Mas isso não é verdade. O homem nasce em pecado. A gente vê isso escrito na Bíblia. O homem não nasce bom. Não sei se vocês já pararam para refletir nisso, mas ninguém precisa ensinar um bebê a desobedecer os seus pais. Ninguém precisa ensinar uma criança a desobedecer, porque isso é algo natural. Então, o pecado já nasce no homem. O homem nasce em pecado, né? Então, nenhum esforço humano para alcançar uma vida tranquila vai ter valor. E é isso que Salomão lamenta, é isso que Salomão está falando, que tudo é vaidade. Aquilo que a gente busca por nossos próprios esforços para poder encontrar paz nessa vida, não vai fazer sentido. Vai ser vaidade, vai ser algo vazio que passa rápido como vapor quando você diz algo numa noite fria de inverno. Olha que bonito, que poético. Mas então, seguindo adiante, a gente pode parar para pensar, né? Se o livro é um livro tão deprimente, à primeira vista, por que a gente tem que estudar Eclesiastes? Porque Eclesiastes, né, eu elenquei aqui, 5 pontos. Eclesiastes é um livro que é honesto sobre as dificuldades da vida. Diferente do que muitas pessoas tentam fazer, né, e acabam mascarando o evangelho, passando uma maquiagem bonitinha, falando que Jesus era apenas um pregador muito bom, um orador de excelência, ou um profeta da bondade, sabe? Essas coisas acabam maquiando aquilo que é a realidade. Eles tiram o foco de Jesus como sendo Deus, por exemplo. E aí, né, como o livro de Eclesiastes, como eu falei, é uma análise sobre a vida, sobre as coisas que acontecem na vida e sobre o propósito da vida, então a gente percebe que é um livro muito honesto. É natural a gente parar para pensar que as coisas realmente não fazem sentido, que a forma como os políticos do nosso país, por exemplo, têm conduzido o controle, né, as respostas à pandemia do coronavírus, é algo que parece não ter muito sentido, digamos assim. Então, a gente percebe, estudo no livro de Eclesiastes, que ele é um livro honesto sobre as dificuldades da vida. Além disso, é um livro que mostra as consequências de se viver longe de Deus. Se a gente vive longe de Deus, realmente a nossa vida não vai ter sentido algum. Como o mundo vive hoje, né?
quem acha que não existe vida após a morte, ou quem acha que Deus é uma invenção humana, vai viver uma vida muito vazia. E tem até, não sei se vocês já ouviram falar, um termo chamado aposta de Pascal, se eu não me engano, que fala assim, né, tipo, se os ateus estão certos e Deus realmente não existe, então pelo menos os cristãos, né, estão buscando viver uma vida que é correta, para que eles vivam de uma forma boa, né, daquilo que é moral. Porém, se os cristãos estão certos, então eles, que Deus existe, né, então os ateus são condenados ao inferno. E aí a gente vê nessa aposta que ele chama, né, então assim, entre essas duas opções eu prefiro acreditar que os cristãos estão certos e que Deus realmente existe, porque as consequências para a minha vida vão ser menos piores, né, tipo, isso é só um, um jogo de pensamento, vamos chamar assim, para poder dizer, né, e mostrar o engano do pensamento ateísta. E nós sabemos que nosso Deus verdadeiramente vive, né, que ele é real. Então, se a gente vive uma vida longe de Deus, de fato, a gente vai experimentar essa depressão, esse sentimento triste de que nada faz sentido. Mas com Deus a gente percebe que as coisas começam e passam a fazer sentido. Outro motivo para estudar Eclesiastes é porque ele faz perguntas muito atuais, né? Qual que é o sentido da vida? Por que as pessoas más têm sucesso e as pessoas boas sofrem? Qual que é o propósito do trabalho? Por que alguém vai gastar energia na sua vida trabalhando, sendo que ela vai morrer e não vai levar nada dessa vida? Então, tipo, essas perguntas que estão no livro de Eclesiastes, essas e outras, né? Existem várias outras perguntas que a gente aprende lendo o livro. Por exemplo, o que o jovem vai fazer da sua vida, sabe? Por que não é interessante você fazer tudo aquilo que você quer? Essas e outras perguntas são perguntas que são muito atuais, que valem para nós ainda hoje. Então, esse é outro motivo para a gente estudar o livro de Eclesiastes. É um livro que nos faz crescer no conhecimento de Deus. Quando a gente para meditar na realidade, para meditar nas coisas que estão ao nosso redor, e a gente se lembra, né, como o próprio Salomão fala aqui, que Deus criou todas as coisas, então a gente está meditando naquilo que Deus criou, a gente vai, então, aprendendo mais sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Com isso a gente conhece mais sobre Deus. E talvez aí, né, o último motivo dessa lista, pelo menos, do porquê estudar Eclesiastes, é que ele vai transformar a nossa visão de mundo. A gente passa a olhar o mundo com os olhos de Deus. Esse ano, né, se Deus assim permitir, a gente vai ter uma série de lições só para poder estudar aquilo que a gente chama de cosmovisão, como a gente consegue enxergar o mundo. E a cosmovisão, né, aplicada às mais diversas áreas da nossa vida. Então, isso é algo muito importante, a gente buscar enxergar as coisas como Deus enxerga, né, não como nossos olhos humanos e cheios de pecado enxergam as coisas. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu acho que eu tô falando demais, vocês estão falando pouco hoje. Bom, vamos seguir então. Vocês já ouviram falar essa frase? A felicidade está dentro de cada um? Ou alguma variante dela? Ninguém ouviu? Essa frase é nova para todo mundo? Vez ou outra alguém vai dizer isso, né? Tipo, cada um sabe aquilo que é melhor para si mesmo, né? Cada um sabe onde encontrar a fonte da sua própria felicidade. Existem vários meios, né, de você encontrar a felicidade. Aquilo que me deixa feliz não necessariamente vai te deixar feliz. Enfim, alguma coisa parecida com isso. Mas aquilo que Salomão, né, o pregador, vai tentar falar para a gente, ele dá um choque de realidade para a gente, né, mostra que sem Deus, distante dele, a gente não consegue encontrar a verdadeira felicidade,
e a gente vai ficar se lamentando pelas crueldades e pelas coisas desse mundo. E mais do que isso, né, a gente nunca vai encontrar o sentido da vida dentro de nós mesmos ou nas coisas aqui dessa terra. Ele olhava para o sol, ele olhava para o vento, e a única coisa que ele conseguia pensar é que nada parecia fazer sentido, nada era novo debaixo do sol, era inútil, a vida parecia ser inútil como correr atrás do vento. Então, olhando para nós mesmos, para dentro de nós, a gente vai encontrar só podridão, só pecado. E olhando para o mundo, a gente vai ver um mundo que está caído e manchado pelo pecado. A única esperança para nós, a única fonte de verdadeira felicidade para nós é Deus. A gente só vai encontrar a verdadeira felicidade em Deus. Então, para poder ser feliz nessa terra e encontrar um sentido para a vida, a gente precisa buscar olhar para Deus. É somente nele que nós vamos encontrar essa fonte de felicidade, encontrar esse sentido da vida. Basicamente, quando a gente busca a Deus, né, e lembrando, né, de tudo aquilo que a gente já estudou nos livros poéticos até aqui, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que quem busca sabedoria encontra felicidade, que só Deus é quem vai poder nos dar plenitude de alegria. Se a gente lembra lá do Salmos 37, né, agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Então, quando a gente busca a nossa completude, a gente busca ser completo em Deus, Ele nos dá a verdadeira alegria. E aí, né, até mesmo trazendo para o lado dos relacionamentos, né? Vocês são adolescentes, vez ou outra vocês vão querer aí namorar, conhecer alguém, conversar com alguém. E aí a dica que eu já dou para vocês desde o começo, não busque a felicidade dentro de alguém, não busque a sua felicidade, né, no relacionamento, quando você for ter, dentro de outra pessoa, porque você só vai conseguir ser feliz de verdade em Deus. E o segredo, né, para ter um relacionamento que é bom, um relacionamento que é saudável, é que os dois, e aí por isso que é importante, né, que você se relacione com alguém que conhece a Deus, né, se os dois são completamente felizes em Deus, aí sim eles vão poder conseguir transbordar a alegria de Deus um para o outro e fazer o outro feliz. Não namore, ou muito menos case, achando que você está casando, namorando para poder ser feliz ou fazer o outro feliz. Case e namore e pense em ter um relacionamento buscando, antes de tudo, ter um relacionamento com Deus. E para que o seu relacionamento com a outra pessoa seja a sua segunda prioridade, vamos dizer assim, né? Dê prioridade, antes de tudo, ao seu relacionamento com Deus. Porque só assim é que você vai poder conseguir, com sabedoria concedida por Deus, conduzir os seus relacionamentos de uma forma saudável. E aí, até eu estendo, né? Você só vai ter relacionamentos saudáveis com os seus pais, por exemplo, se você tem um relacionamento saudável com Deus, se você busca a Deus. Você só vai conseguir ter um relacionamento saudável com seus professores, com os seus líderes, com os seus governantes, se você tem um relacionamento que é saudável com Deus. Se você busca a intimidade, você busca o sentido da sua vida em Deus. Carol, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia comentar também essa questão de também a gente colocar a felicidade em algum objetivo que a gente quer alcançar, né? Alguma coisa que a gente pode ter, alguma coisa que a gente pode conquistar, né? E isso também é muito complicado, porque às vezes a gente conquista aquilo, ou até mesmo em algum momento. Já aconteceu de, em certo momento, me perguntarem: você é uma pessoa feliz? Você é feliz? E a primeira coisa que a gente pensa é assim: deixa eu ver se a circunstância está me fazendo feliz. Mas na verdade não. A gente passa por muitas circunstâncias felizes e muitos momentos alegres que nos trazem felicidade, mas a gente também passa por muitos momentos tristes e de dor, né, de luta. Mas eu acho que é isso que o Janus falou mesmo. A nossa felicidade está em Deus. Então eu sou uma pessoa feliz porque Jesus me salvou, porque Jesus morreu por mim, porque Ele me ama. Independente de eu ser uma pecadora, independente de eu ser falha, Ele me ama e Ele derrama o amor dele em todas as circunstâncias da minha vida, né? Então isso deve fazer da gente pessoas felizes, porque
acho que está ligado também essa felicidade à plenitude, a ser uma pessoa satisfeita. Eu sou uma pessoa satisfeita porque Deus me preenche, né? Preenche o meu coração, preenche a minha vida. Então eu não dependo, né, não coloco a minha expectativa em pessoas ou coisas ou conquistar coisas, porque eu entendo que Deus é quem preenche a minha vida. Bom, Carol, e na verdade, obrigado, porque você me lembrou de algo que eu estava quase esquecendo de comentar. É exatamente isso, né? Salomão, a gente olhando para a vida dele, e pelo relato que ele dá no capítulo 2, ele buscou encontrar a felicidade e o sentido da vida em várias coisas. E como a Carol falou, a gente não pode colocar depositar, né, a nossa felicidade. Eu só vou ser feliz se eu conquistar esse objetivo. Eu só vou ser feliz se eu me formar na faculdade que eu quero, se eu for viajar um mês na Europa, se, sei lá, enfim, se eu tiver o casamento dos sonhos. Quando a gente deposita nossas expectativas em objetivos, a gente não consegue, né? Tipo, Salomão, ele primeiro depositou a expectativa dele da felicidade no capítulo 2, né? A gente vai lendo isso. Encontrar os prazeres da vida. Aí depois ele viu que o riso não era a fonte da alegria. Então ele buscou o vinho. Mas o vinho não é a fonte da alegria. Então ele buscou fazer coisas imensas, né? Projetos grandiosos. Aí ele construiu casas, fez jardins imensos, construiu barragens, comprou escravos e teve muito gado, muitos rebanhos. Nada disso trazia verdadeira alegria para ele. Então, tipo, ele teve vários objetivos e em nenhuma dessas coisas ele encontrou a verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria não está em alcançar esses objetivos, né? Mas está em Deus. E é nele que a gente vai encontrar a alegria perfeita e o sentido para a nossa vida. Então, a pergunta, né? O enigma que fica no final dessa aula. Qual é o sentido da sua vida? Qual tem sido o sentido da sua vida hoje, pelo menos, né? Pare para pensar e veja se aquilo que você está fazendo hoje, se a sua busca, se aquilo que você tem procurado, se as suas amizades, os seus relacionamentos têm conduzido você para um sentido e para uma percepção da vida que é positiva ou uma percepção que é deprimente e sem Deus. Quando você olha para a pandemia, por exemplo, você fica só se lamentando por aquilo que está acontecendo, ou você parar para pensar naquilo que Deus tem querido e pode te ensinar através de todas essas dificuldades. Lembrando da mensagem que a gente teve, né, no aniversário da nossa igreja. Se aqueles que se dizem cristãos, né, passarem pela pandemia sem nenhum crescimento espiritual, sem entender nada do que Deus está querendo fazer com tudo isso, é porque eles foram cegados pelo diabo. Então, será que você está sendo cegado pelo diabo agora e não está entendendo nada que Deus está fazendo? Ou você tem aprendido, tem crescido em Deus? Então, qual é o sentido da sua vida hoje? E como a Carol falou, né, eu recomendo que vocês leiam o livro de Eclesiastes, é um livro muito bacana. O capítulo 3, especialmente, é um capítulo muito bom, mas fica essa pergunta, né, esse enigma no final da aula. E eu não digo que você vai responder ele em poucas palavras. Se você for tentar escrever isso num papel, você vai gastar muitas palavras para poder tentar explicar. Mas antes de tentar explicar com as suas palavras, busque a Deus. Busque perguntar para Ele, né, qual que é o sentido da sua vida. Busque entender nele qual é o motivo da sua existência. E aí, lembrando da pergunta do catecismo também, né, qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e se alegrar nele para sempre. Ele que tem que ser a fonte da nossa alegria, é em Deus que a gente tem que se alegrar e se satisfazer. Então, que pelo menos a partir dessa breve reflexão, né, do comecinho de Eclesiastes, a gente possa entender qual que é o propósito da nossa vida, que é servir a Deus e buscar o sentido, né, o propósito nele. A gente ainda vai ter mais algumas lições sobre o livro de Eclesiastes. Eu não vou dar mais spoilers sobre o final do livro, se vocês quiserem, vocês vão ter que ler e também acompanhar as próximas lições. Mas não imaginem que esse livro é um livro deprimente, que é um livro triste, que é um livro que contraria a palavra de Deus. Pelo contrário, é um livro que questiona, e isso que é muito interessante, é um livro questionador, ele questiona a realidade das coisas, e ele
questiona a forma como o mundo da época, e que na verdade é bem parecido com o mundo de hoje, vê as coisas. Então, busque o sentido da sua vida em Deus. É isso, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Amém. Só queria dizer assim que o desejo profundo do meu coração, acredito que o do Jonatas também, é que isso se torne prática na sua vida, assim como eu creio que tem sido prática na nossa, né? Que esses ensinamentos do livro de Eclesiastes e de toda a Bíblia possa ser prática na sua vida, que você possa realmente buscar a Deus verdadeiramente, sabe? Que você possa ler a Bíblia, que você possa orar, entender o propósito do Senhor, entender que o sentido da sua vida está no Senhor, porque é o melhor para nós, né? E quando a gente não encontra, quando a gente não entende isso e coloca as nossas expectativas e os nossos sonhos e planos em coisas dessa terra, é muito triste. Então, que a nossa oração é para que vocês também entendam essa verdade de forma, sabe, plena, assim, de forma completa, e possam viver isso na vida de vocês também. Uhum. E uma última coisa também, né? Acho para poder fechar mesmo. A gente também não está falando aqui na posição de pessoas perfeitas que a todo tempo estão, eu sou a pessoa que cumpre todas as coisas da Bíblia, todos os mandamentos. Nada disso. A gente é falho. É natural que nós, enquanto seres humanos pecadores, né, a gente passe por esses mesmos questionamentos que Salomão passou, mas que no fundo, né, a nossa certeza esteja plenamente colocada em Deus, porque esses momentos de dificuldade são passageiros, eles vão passar, e se não passarem na nossa vida, pelo menos a gente tem a certeza que na eternidade a gente vai ter uma vida tranquila. Amém? Eu vou estar orando então, para encerrar a nossa aula. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelos ensinamentos da tua palavra, meu Pai. Obrigado porque, através de Salomão, a gente tem acesso a esse livro que pode parecer um pouco deprimente, um pouco questionador, ó Pai, da realidade, mas o propósito é realmente esse, ó Deus, questionar aquilo que nós temos vivido, questionar aquilo que a sociedade tem pregado e nos fazer perceber, ó Pai, o erro que é viver distante de Ti, perceber que realmente a vida não faz sentido se ela for vivida distante de Ti, meu Deus. Que a gente tenha o nosso coração mudado, ó Pai, transformado, e que a gente seja mais sensível à Tua voz, sensível àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que a gente não abra mão de estar junto de Ti, ó Deus, buscando a Tua presença, e que a gente não coloque a chave da felicidade, ó Pai, que a gente não deposite o sentido da nossa vida, que a gente não acredite que o motivo da nossa existência são pessoas, são relacionamentos, são coisas ou objetivos das nossas vidas, ó Pai. Que a gente busque apenas a alegria completa e perfeita no Senhor. Que o Senhor nos ajude a alcançar isso, ó Pai, dia após dia. E mesmo nos momentos em que nós estivermos fracos, mesmo nos momentos de dificuldades, em que a gente se sentir sozinho, triste ou desamparado, que a gente se lembre que há tempo para tudo, ó Pai, para todo propósito debaixo do céu. E o Senhor, ó Deus, mesmo Deus que fez os dias ruins acontecerem, é o Deus que faz os dias bons acontecerem também. E que a gente descanse, então, na expectativa desses dias bons que o Senhor tem providenciado para nós, ó Pai. Que essa pandemia não roube a nossa alegria, não roube a alegria da nossa salvação, mas que a gente descanse no Senhor e na Tua providência, na Tua provisão. É isso que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.